Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de texto, na página 164, ok? Vamos ver um outro texto que é um artigo de divulgação científica, tá? Onde foi divulgado um estudo, mas um estudo bem divertido sobre os emojis, tá? Gráficos revelam quais emojis estão bombando e quais emojis floparam. Vocês conhecem essa palavra? Então, o que significa flopar? Significa não obter o resultado esperado, fracassar no que se propôs realizar, tá? A festa foi um fiasco, flopou total, ou seja, não atingiu o objetivo, tá? Então vamos lá. Pesquisa mostra o auge e a queda de cada emoji. Tassiguel atingiu o topo em 2015. Agora ela está dando lugar ao cachorro e às lágrimas de alegria. Ou seja, os emojis que foram mais usados em cada ano, tá? No ano passado, a Super, que é uma revista, fez uma longa matéria discutindo a validade desses símbolos como uma língua independente. Críticos do mundo virtual dedicam artigos inteiros a debater se os traços da berinjela devem ser mais realistas ou cômicos, né? Engraçados. E por último, mas não menos importante, criadores da cobra Python já cruzam espécimes com manchas amarelas para que nasçam filhotes com uma pintura. Como a gente percebe hoje, os emojis se tornaram uma forma de comunicação mais rápida e objetiva, tá? Contudo, não é algo que seja que é novo, que foi descoberto agora. Nós vimos que os egípcios, né, eles também usavam esse tipo de comunicação por meio de imagens, de desenhos, tá? Assim como outros povos. Então vamos lá. Agora eles também são estatísticas. A Emojipedia usou a ferramenta Google Trends para gerar gráficos que mostram a ascensão e a queda da popularidade de todos os emojis disponíveis em sua base de dados. Basta selecionar um emoji aleatório, entrar em sua página e rolar a tela até o subtítulo Statistics, onde está o gráfico. A curva é construída com base no número de pessoas que jogaram o símbolo no mecanismo de busca do Google nos últimos 5 anos, tá? Então, aqui, ó, a gente vê que esse emojizinho aqui rindo, né, com o sozinho, em 2012 ele estava em queda, né? Ele teve uma ascensão lá em 2016. As pessoas passaram a usá-lo com mais frequência. Até aqui nada demais. O símbolo não é tão popular nem tão especial. Seu gráfico ascendente é de longe o resultado mais comum no Emojipedia. Muito mais revelador é a curva do coração, que se manteve mais ou menos estável nos últimos 5 anos, mas que registrou em 2013 um pico brusco e muito curioso. Aqui, ó, vamos ver o gráfico do coraçãozinho, ó. Em 2012, né? Olha que o pico que ele deu em 2013 foi lá no alto, tá? Vale lembrar que para manter uma proporção fixa, todos os gráficos são montados pelo Google em uma escala que vai de 0 a 100. Um pico de 100, portanto, não significa que o emoji em questão foi procurado 100 vezes, mas que o número de buscas por ele naquele determinado intervalo de dias foi uma alta histórica em relação a outros períodos. Tá? Agora o outro gráficozinho, né, da bonequinha. O gráfico acima é um dos emojis mais polêmicos, conhecido como Sassy Girl. É usado para comentários sarcásticos ou atrevidos. Ele viveu seu auge aqui, ó, no gráfico, em 2015, e desde então não voltou ao nível de popularidade original. Em um post no blog do Emojipedia, os diretores do site lembram que ao acessar o próprio Google Trends, você pode criar gráficos sobrepostos. Basta jogar dois emojis diferentes na busca,
separados por vírgula, para ver como eles se comparam na corrida pelos corações e mentes. Um exemplo ótimo é o clássico gato versus cachorro, tá? Então, essa foi a pesquisa realizada. Se você quiser, agora pode dar uma pausa para fazer a página 166, tá? Vamos lá, vamos seguir. Olha os emojis aqui, ó. Eu até perguntei qual emoji que você usa mais para você envolver, tá? Qual é o objetivo do artigo de divulgação científica? Gráficos revelam quais emojis estão bombando e quais floparam. Então vamos lá, ó. Então, divulgar os resultados da popularidade de alguns emojis entre os usuários da internet. Bom, em alguns artigos de divulgação científica, é comum a presença da linha fina. Lembra da linha fina lá na notícia? Identifique-a no artigo lido e explique com que função ela foi apresentada. Então, vamos voltar lá. Aqui, ó, página 164. Olha aqui a linha fina. Pesquisa mostra o auge e a queda de cada emoji. O Sansiguel atingiu o topo em 2015. Agora ela está dando lugar ao cachorro e às lágrimas de alegria. Bom, só um minutinho. Ó, então vamos lá. Nós já identificamos a linha fina no próprio texto, tá? Então, o que que acontece? Está perguntando qual é a função da linha fina. Se o título tem a função de despertar o interesse do leitor, né? É o primeiro momento, é o contato do leitor com aquele texto, a linha FIA amplia as informações apresentadas, tá? E ela continua com essa finalidade de despertar a curiosidade do leitor. Então, o leitor fica sabendo mais um pouquinho do que aconteceu e vai ver, a partir dali, se interessa a ele ou não ler aquela notícia ou aquele texto, tá bom? Então, vamos lá, ó. A que tipo de público esse artigo de divulgação científica pode interessar? Vamos lá. De certa forma, as pessoas acham que, por ser um artigo de divulgação científica, só vai interessar as pessoas que gostam de ciência. Não, interessa ao público em geral, pois traz informações que diz respeito a todos, né, que interessam a todos, tá bom? No caso, como esse artigo era sobre a internet, né? Então pode interessar as pessoas que usam ou se interessam pelo universo digital. Bom, nos artigos de divulgação científica é comum o emprego de recursos visuais como gráficos, fotografias, infográficos, esquemas. Quais desses recursos foram apresentados nesse texto e com que finalidade? Então vamos lá. A gente viu que qual foi o recurso mais utilizado? Foram os gráficos, né? E eles tiveram a finalidade de permitir que o leitor visualize os dados apresentados no texto, tá? Então vamos voltar um pouquinho lá no gráfico. Aqui, ó, o gráfico, ele permite o leitor essa visualização, tá?
como se estivesse concretizando esses dados. E os artigos de divulgação científica costumam apresentar alguns elementos próprios de textos jornalísticos, como citação de autoridade no assunto, dados estatísticos, exemplificações. Leia o trecho a seguir. Em um post no blog do Mundipédia, editores do site lembram que ao acessar o próprio Google Trends, você pode criar gráficos sobrepostos. Basta jogar dois emojis diferentes na busca, separando por vírgula para ver como eles se comparam na corrida pelos corações e mentes. Nesse trecho, o autor recorre a que recurso presente em textos jornalísticos? Então, ele recorre a uma citação, tá? Nesse caso aqui, foi uma citação indireta. Não foi usada as aspas, né? Não foi uma citação literal. Citou o Emojipédia e como é realizado esse processo para obter esse resultado, tá? Com o fim de dar mais credibilidade às informações apresentadas. Tá bom? Então, a citação, mesmo que indireta, passa mais verdade. A pessoa que lê vai acreditar mais naquilo, né? Vai ter mais credibilidade. Então, vamos agora à página 167. O objetivo dos artigos de divulgação científica é apresentar aos leitores não especialistas pesquisas e descobertas sobre um assunto de determinada área do conhecimento, como ciência, tecnologia, história, arqueologia, entre outras. A qual área do conhecimento cada um dos artigos de divulgação lidos pertence? Então, nós vimos dois artigos, né? Coleta seletiva de lixo implantado em condomínio residencial como forma de educação ambiental, se refere à área da ciência, tá? E esse segundo artigo, gráficos revelam quais emojis estão bombando e quais floparam. Se refere à área da tecnologia, ok? Os dois artigos foram publicados em sites Canal Ciência e na revista Super Interessante. É uma revista super interessante dedicada aos jovens, né? Então ela é muito lúdica, muito colorida, traz muitas curiosidades sobre a ciência, tá? O público desses sites é o mesmo? Então, não, pois o canal Ciência é voltado para pessoas que se interessam por temas relacionados a essa área específica do conhecimento. Já o site da revista Super Interessante tem como leitores o público em geral, pois apresenta temas interessantes relacionados a várias áreas do conhecimento, não só a ciência, tá bom? Em que outros veículos esses artigos podem ser veiculados? Em revistas especializadas, né, como a gente viu os sites especializados, e jornais. Em relação ao público dos sites e a linguagem empregada nos textos lidos, responda: qual dos artigos apresenta expressões que caracterizam o registro informal? Com que intenção isso foi feito? Já é o segundo artigo de cara, né? Porque no próprio título tem uma palavra muito informal, que é flopar, né? É como se fosse uma gíria da internet. E ainda usa outras palavras, como por exemplo, bombando, tá? Então vamos lá. O artigo gráficos revelam quais emojis estão bombando e quais floparam, apresenta no título as palavras bombando e floparam, muito comuns em situações informais da internet. Essa marca de informalidade é empregada para se aproximar dos leitores e atraí-los para o assunto a ser apresentado, tá bom? Então, visa chamar mesmo a atenção desse leitor.
aproximar da linguagem do leitor. Eu vou deixar como sugestão de atividade a página 168, tá? Faz a questão e dá uma lidinha aí no esquematizando. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Mais uma vez, agradeço pela atenção de vocês e até a próxima.